Lembra? Lá durante o período dos reis absolutistas, você tinha um modelo político, um modelo econômico. Tu lembra que modelo político e que modelo econômico era esse? Como nós chamávamos esse modelo? A gente falou na penúltima aula, eu acho. Não, na penúltima aula. Como era o nome, hein? Mercantilismo. Mercantilismo, certo? Só que os burgueses não estavam satisfeitos com algumas características do mercantilismo, entre elas a intervenção do rei na economia, a intervenção do Estado na economia. Então, os liberais, a galera que idealizou, né, Adam Smith, por exemplo, depois que organizou esse pensamento, eles vão imaginar um novo sistema que pudesse reorganizar a economia e, de certa forma, a sociedade, que fosse diferente do mercantilismo. Aí aparece o liberalismo, beleza? Quando eu falo de socialismo, quando eu falo de anarquismo, é a mesma ideia. Como assim a mesma ideia? A ideia de tentar reorganizar a sociedade e a economia de uma forma diferente do liberalismo. Então, o liberalismo queria algo diferente do mercantilismo. Já os socialistas e os anarquistas queriam uma organização diferente da dos liberais. Entendido até aqui? Sim, senhor. Beleza. Então essas ideologias têm como princípio, tá, tentar aí uma reorganização da sociedade de uma forma diferente daquela organização que eles estavam vendo, que eles estavam observando. E uma coisa, tio, você só quer mudar, você só quer reorganizar aquilo que você acredita que está... Hein? Errado. Que está errado? Que está errado. Você só quer mudar aquilo que você imagina ou acredita que está errado, aquilo que você percebe defeitos, aquilo que você quer melhorar, beleza? Então, na cabeça dessas pessoas, desses idealistas, esse plano de mudança e tudo mais ia transformar a sociedade para um modelo melhorado, para um modelo melhor, beleza? Então, vamos lá. Socialismo, partindo dessa ideia, né? Começa a aparecer depois da Revolução Industrial. Você já sabe, é um período em que você tem uma burguesia fortalecida economicamente e você tem um grande número de proletários que eram explorados, beleza? Então a burguesia que defendia o liberalismo ganhava muito dinheiro em cima da exploração dos proletários, que naquela época, gente, era algo gritante, porque nós já vimos longas jornadas de trabalho, muitas vezes sem férias remuneradas, sem descanso semanal, sem nenhuma lei trabalhista que pudesse amparar esse funcionário. Hoje, por exemplo, se determinada empresa quiser demitir um funcionário, sem ele fazer nada de errado e tudo mais, só por demitir ou por corte de verbas e tal, precisa pagar os direitos daquele funcionário. Então aquele funcionário vai sair, vai receber o auxílio-desemprego, vai receber FGTS, vai receber, enfim, né? Vão calcular o tempo que ele trabalhou lá e tudo mais, e esse trabalhador vai ser indenizado. Eu estou falando de um período em que isso não existia. Então, a hora que o patrão ou o empregado se sujeitava à exploração, ou ele ia para a rua e a situação dele acabava piorando ainda mais. Tá? Você tinha os movimentos que contestavam isso. Nós vimos, né, o cartismo, nós vimos... Qual é o nome do outro movimento, hein? O que saía quebrando as máquinas todas? Ludismo, eu acho. Ludismo, né? Os ludistas viam nas máquinas a razão de sua exploração. Então eles invadiam as fábricas e saíam quebrando tudo. Já os cartistas preferiam lutar por melhores condições de trabalho através, né, de panfletos, folhetos onde eles denunciavam o que acontecia dentro das fábricas, os acidentes, as jornadas excessivas de trabalho, trabalho infantil, enfim. Então existia já um movimento, depois aparece o movimento sindical, que nós vimos também no ano passado, né, onde os sindicatos por categorias vão se organizar, basicamente com a ideia também de lutar por melhores condições, lutar pelo trabalhador e tudo mais. Então já existia uma organização do proletário, mas o proletariado continuava aí relegado à exploração.
Então essas outras ideias podem ser relacionadas à visão dos proletários. Tá? Então, se o liberalismo ele é considerado uma ideologia política e econômica ligada à burguesia, podemos dizer que o socialismo já é aí uma ideologia ligada ao proletário, tá? Ligada aos trabalhadores das fábricas. Pelo menos quando ela surgiu era dessa forma. Tá? Então, na verdade, o socialismo ele surge aí, né, como uma ideia para reorganizar a sociedade, e aonde essa reorganização partisse de uma divisão das riquezas produzidas de uma forma igualitária. Falando assim, parece lindo, né? Maravilhoso demais e tal, né? Vamos reorganizar a sociedade de uma forma que a gente divida aí de forma igualitária todas as riquezas produzidas. Diferente do capitalismo, aonde você tem aí o grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, que no caso é a burguesia, que ganha muito dinheiro às custas da exploração do proletário. No socialismo a ideia seria a divisão igualitária, né? Seria o fim do que a gente chama hoje de desigualdades sociais. Beleza? Antes que vocês comecem, tio, deu certo, não deu certo, parar piripão doce. Não, gente, não deu certo. Tá? Não deu certo porque até os países em que foi implantado o socialismo, a desigualdade social não acabou. Porque aqueles que tomaram o governo, aqueles que se propuseram a governar países socialistas, formaram uma nova elite, na verdade. Então, o que a gente percebe em muitos países que fizeram essa revolução socialista foi, na verdade, uma substituição da elite, mas as desigualdades permaneceram. Tá? Ocorreram tentativas de diminuir, porém você percebe que quem chegou lá... É parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa, né? Quando os jacobinos tomam o poder, eles se organizam como uma nova elite. Depois vem os girondinos, fazem a mesma coisa. Tanto é que os girondinos não queriam direitos para todos. Eles queriam se constituir como uma nova elite. Então, por essa razão, por questões de ambição humana, né, essas ideologias não deram muito certo, tá? Onde elas foram implantadas. Dúvidas até aqui? Professor, se eu não me engano, hoje, nos dias de hoje ainda acontece isso, né? Acontece isso o quê, basicamente? Socialismo? Não, sim, temos países que são considerados países socialistas, né? Temos a China, tá? A própria Rússia, Cuba, são países que são considerados como comunistas, né? Comunistas. É porque eu me confundi a palavra socialista com outra palavra, só que acaba que é a mesma coisa, entendeu? Não, é porque assim, geralmente a confusão que se faz até eu mesmo na hora de explicar, muitas vezes eu falo socialismo, depois eu passo a falar comunismo. Vamos entender a diferença. Na ideia, depois a gente vai falar porque tem um carinha que vai idealizar, vai tipo melhorar. Meu pai do céu, vocês estão me ouvindo? Fiquem aí que eu vou atualizar aqui, que de novo o microfone saiu aqui, eu não estou mais ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Alô, alô, pessoal, estão me ouvindo? O professor entrou. Já sei. Estão me ouvindo? Tô esperando ele voltar. Não, o senhor tá com o volume baixo. E agora? Continua baixo. Tá bem baixinho. Espera aí, um minutinho só que eu vou já resolver isso aqui. Vamos lá. Sim, eu tava falando de quê mesmo? Socialista e comunista, diferenças. Sim, beleza. Pois é, o camarada... Porque a gente divide basicamente no que seria dois momentos da ideologia socialista. Um nós vamos falar ainda daqui a pouco, que a gente chama de socialismo utópico. É o primeiro momento
que aparecem essas ideias tão diferentes do liberalismo, do capitalismo. E o segundo momento a gente chega no socialismo científico, onde você já vai ter o Marx, você já vai ter o Engels, que são pessoas que vão, de fato, organizar um plano para como chegar a uma sociedade socialista e o que fazer depois dela. Tá? Então, eles vão idealizar todo o movimento que deveria ocorrer. Então, Karl Marx, tá, ele vai dizer, junto com Engels, ele vai dizer o seguinte, ó, primeiro, para a gente transformar uma sociedade capitalista, liberal, em uma sociedade socialista, é fundamental que o grupo de explorados tome consciência da sua exploração. Beleza? Então, Marx partia da ideia do seguinte, é um grande número de proletários e um pequeno número de burgueses que concentram a maior parte da riqueza dos países. Então, para ele, esse grande número de proletários, se esses proletários tomassem consciência da sua exploração e se revoltassem, né, eles conseguiriam facilmente tomar o poder, tomar o governo. Né? Então, para Marx, era necessário, primeiramente, que os proletários tomassem conhecimento, aí, consciência da sua exploração. Depois que essa galera tomasse consciência da sua exploração, eles promoveriam revoltas, movimentações e tomariam o governo. A partir do momento, obviamente, tá, gente, isso seria um golpe, tá? Um golpe de Estado, o proletário tomando o governo. E, obviamente, quando isso acontece, você tem um grande número de pessoas que apoiam o movimento e um outro número considerável de pessoas que são contra aquele movimento. Beleza? Então, para o movimento dar certo, é necessário que a maior parte da população apoie o movimento, apoie o golpe. Tá? Por isso, Marx dizia que nesse primeiro momento em que os proletários tomassem o governo, seria necessário implantar uma ditadura, tá? Que foi chamado de ditadura do proletário. Você já sabe, uma ditadura, um governo autoritário e tudo mais, as leis, as ordens vêm de cima para baixo, você não tem liberdades, basicamente liberdades civis e por aí vai. Então a ideia, a princípio, é que esse governo autoritário, né, essa ditadura do proletário seria necessário para conseguir acalmar aquela galera que era contra o movimento. Entenderam? Para aquela galera não reorganizar uma contra-revolução. Estão entendendo ou não? Tô entendendo. Pra que não Beleza. aconteça uma revolução, para eles não perderem poder, eles fizeram fazer uma ditadura. Isso. Beleza. Aí não estamos ainda no comunismo, ainda estamos no socialismo. Tá? Então, a partir desse momento de ditadura do proletário, tá? De quem é contra aí está sendo dominado e por aí vai, é que ocorreriam mudanças para se chegar depois ao que seria o comunismo. Então, o socialismo é como se ele fosse um estágio intermediário. Deixa eu botar aqui para vocês, não. É como se fosse mais ou menos assim, ó. Aqui a revolução, sei lá, revolução socialista, né? Os proletários tomam o poder e tal, instauram uma ditadura. Esse período de ditadura do proletário é o período em que várias medidas socialistas seriam adotadas, como, por exemplo, socialização dos meios de produção. O que significa isso? O que é o meio de produção? O meio de produção é a empresa dos burgueses, né? Então, socializar o meio de produção significa aí que não existe mais dono daquela empresa, não existe mais dono daquela fábrica. Ela agora é de todos, ela pertence a todos que ali trabalham. Na verdade, ela pertence ao Estado. Tá? Então, ocorre outro fator do socialismo, é a estatização de empresas, ou seja, pegar empresas que são privadas e transformar essas empresas em empresas do Estado, porque no socialismo se tem a ideia de que tudo sendo do Estado, o Estado vai reorganizar para redistribuir de forma igualitária. Então é outra característica. Reforma agrária é outra característica. Então, durante esse período aqui da ditadura proletária, iam ser tomadas várias medidas, iam ser feitas várias reformas
para que essa sociedade que antes era liberal, capitalista, de fato se tornasse uma sociedade, o que aqui no final, hein? Duvido vocês acertarem. Comunista? Comunista. Aí. Tá? Então, o socialismo basicamente é seria aí, né, uma fase intermediária para se chegar de fato a uma sociedade considerada comunista. Tá? Então é por isso que muitas vezes a gente fala socialismo, fala comunismo, acaba misturando a nossa cabeça. Eu mesmo faço muito isso, mas é importante a gente saber a diferenciação, tá? Entre o que é o socialismo e o que de fato é o comunismo. O comunismo, cara, tipo o socialismo consolidado, de fato, entendeu? De fato, esquecemos isso aqui, ultrapassamos o liberalismo, ultrapassamos o capitalismo e chegamos, com todas as reformas passaram a funcionar e aí nós chegamos ao estado do comunismo. Beleza? Dúvidas? Eu não. Perguntas? Ninguém? Beleza, então vamos prosseguir. Agora que vocês já entenderam a diferença básica aí, né? Claro que essa é uma diferença básica, tá, gente? Tem livros e livros e tudo mais, assim como do liberalismo também. Aqui a gente está só pincelando para te já ter uma ideia do que é, né, esse socialismo que muitas pessoas temem até hoje, né? Muitas pessoas têm medo e tudo mais. Socialismo utópico. Vamos lá, olha só, você já sabe que essas ideias ligadas ao socialismo, elas vão surgir aí depois da Revolução Industrial, né? Então, é um período de duas classes. Outra coisa que Marx dizia também, tá, gente, é que o conflito de classes é o motor da história. O que significa isso? Marx, nos seus estudos, ele vai detectar que toda transformação histórica ocorreu por causa de luta de classes. Um dominado, o outro dominador. Em determinado momento, o dominado acaba se revoltando e entra em conflito com o dominador e isso causa transformações históricas. Foi exatamente isso que ocorreu quando a gente fala de Revolução Francesa. Lembra? Terceiro estado, uma classe social. Os burgueses, os nobres, o clero, outra classe social. Os nobres e o clero dominavam as outras classes, né? Ou outra classe, a gente falar só de terceiro estado. Até que o terceiro estado se revolta e muda a história da França. Então, para Marx, o tempo inteiro tu pode escolher qualquer fato histórico que apareça na tua mente que dá para relacionar uma luta de classes. Um que domina e um que é dominado em determinado momento, eles entram em conflito. Então, para Marx, naquele momento da história, essas duas classes eram justamente a burguesia e o proletário. O proletário era o dominado, a burguesia é o dominador, então só teria como ocorrer uma grande transformação se o proletário, que é o dominado, acabasse aí se revoltando. Beleza? Então, é o que ele chamou de materialismo histórico, tá? A ideia de que dá para te estudar várias sociedades a partir daquilo que ela produz. Porque o que ela produz reflete justamente a organização social dela e os conflitos sociais que existem dentro daquele grupo. Beleza? Ok. Sim. Tá. Então, olha só. O socialismo utópico, ele é chamado dessa forma porque os socialistas científicos que vieram depois olharam para a ideia deles e disseram assim, olha, nada se aproveita daqui, isso aí é uma utopia, isso é um sonho, isso era impossível de ser colocado em prática. Tá? Então é meio que assim, os socialistas científicos criaram um preconceito com os socialistas que vieram antes deles. Por isso chamaram esses socialistas que vieram antes de socialistas utópicos. Idealizaram um plano, só que era uma utopia, não tinha como dar certo aquele plano. Já para eles vão se chamar de socialistas científicos. Tá? Tipo, supervalorizando a ideia deles e desvalorizando a ideia dos que vieram antes deles. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se o próximo slide mostra aqui.
o Saint-Simon. Vamos conhecer algumas ideias para vocês entenderem por que os socialistas científicos chamaram essa galera de socialistas utópicos. Porque eles diziam que isso era um plano, que não poderia sair do sonho, né? Não poderia se tornar real. Por exemplo, Saint-Simon, tá? Esse camarada aí com esse narizinho pequenino aí, ele foi um filósofo, era um economista, né, francês, e ele defendia a ideia de um governo que fosse formado por empresários e cientistas, tá? E nessa sociedade você não teria nenhuma classe que fosse ociosa, ou seja, nenhuma classe que não fizesse nada. Lembra que na França você tinha a nobreza, né? A nobreza ela era considerada uma classe ociosa. Basicamente, a nobreza só vivia às custas do rei e não fazia muita coisa a não ser caçar. Em momentos em que o reino não estava em guerra, eles não faziam nada, faziam lá as competições deles e tal, os treinamentos, mas fora isso, era considerado uma classe ociosa. Então, para Saint-Simon, essa classe aí não existiria nessa sociedade que ele idealiza. Mais uma vez, uma sociedade onde o governo estivesse nas mãos de empresários e de cientistas. E a riqueza que seria produzida aí deveria ser distribuída entre todos os cidadãos, tá? Por isso que eu vou botar aí no slide de vocês que seria uma sociedade dirigida pelos homens mais capazes. Segundo ele, quem eram os mais capazes? Os empresários e os cientistas. Beleza? Por que para os socialistas, eu quero que vocês observem agora o que eu expliquei para vocês sobre a ideia do Saint-Simon e me digam por que tu acha que a galera do socialismo científico olhou para esse cara e disse, bicho, não dá para fazer isso virar uma realidade. Por quê, hein? Isso aqui, professor? Esse tipo de sociedade idealizada por ele. Por esse carinha aqui? Esse carinha aqui. Ah, tá. Não tá no que tá escrito no slide. Tá no que eu expliquei para vocês sobre a ideia dele. Diga. Vou tentar dar ali uma opinião, sim? Pode. Vou tentar, olha só. Eu creio que esse carinha aí não era quase, o pessoal falou, como o senhor falou, foi por conta que ele propôs que o pessoal, o governo ficasse na mão das outras pessoas, entendeu? Não só de uma. Então, eu acho. Professor, Não, tem a ver. É por aí. Só que tu não. Diga, tia. eu acho que é porque ele não tinha muitas condições. Aí não tinha como botar o plano em prática. Não, nem era questão de não ter muitas condições, porque, por exemplo, na ideia de Marx, tu começaria esse processo de uma forma muito simples, que seria mostrando para o proletário que eles eram explorados, fazendo os proletários acreditarem que pela questão do número eles poderiam tomar o governo, entendeu? Então não necessariamente é por questão dele não ter nada. Alguma coisa na ideia dele de como... Eu vou dar uma dica para vocês. Alguma coisa na ideia dele de como dividir as riquezas, distribuir com relação ao governo não batia a conta. No final das contas não batia, não dava certo. Acho que era porque eram muitas pessoas e para ele dividir para todas, absolutamente, acho que ficaria pouco, né? Quase isso. Não necessariamente. Olha só. Vou te dar a dica final. Na mão de quem ia ficar o governo, segundo a teoria do Saint-Simon? Na mão dos cientistas e empresários, professor. Cientistas e empresários, beleza. Então ele diz assim, ó, cientistas e empresários vão governar porque a gente considera que eles são os mais capazes, né, de levar a nação e tudo mais. Beleza. No final, a ideia dele bate no seguinte, ó, divisão, né? Toda a riqueza produzida, ela seria distribuída entre os cidadãos. Agora eu vou te perguntar de novo, me diz aonde que não bate o governo que ele quer com a ideia de distribuição de riquezas. É porque o pessoal não vai querer dar o que é deles para os outros, entendeu? Mas quem... Como, Maria Eduarda?
E não tem posse? Não, os que não... Vou dar outro exemplo para vocês. Deixa stand-by essa ideia do Santo Simão aqui. Vamos para outro exemplo que geralmente na nossa política vira e mexe aparece, que é o que a gente chama de reforma agrária. Beleza? O que seria a reforma agrária? Que é considerado também uma ideologia aí, de esquerda, uma ideologia socialista, tá? O que seria uma reforma agrária? Se tu for ver o Brasil, desde lá dos assuntos que a gente estudava no 7º ano, o Brasil ele foi dividido em grandes capitanias. Então, desde o início, a distribuição de terra no Brasil não foi igualitária. Caramba, bicho, tu tinha capitanias que eram maiores do que estados hoje, que eram dados a um donatário. Então, a distribuição de terra no Brasil nunca foi igualitária. Então, qual é o cenário que nós temos hoje? Muita terra nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas consideradas sem terra. Então, a ideia da reforma agrária, a gente até costuma dizer que... Deixa o avião passar aí. Tá passando aí também, professor? Aqui também. Tá. Coincidência, né? Aqui também tá. A gente costuma dizer que existem duas formas de se fazer a reforma agrária. Uma forma considerada mais radical e outra forma considerada mais tranquila, entre aspas. A forma mais tranquila, cara, é tu pegar, por exemplo, ó, imagina que isso aqui é uma fazenda gigantesca, tá? Um grande latifúndio. E aí esse latifúndio pertence a uma família só. E fora desse latifúndio tem um monte de família que não tem terra. Não tem acesso à terra, não tem como comprar terra e tal. Não tem onde viver. Toda essa galera aqui, enquanto tudo isso aqui é de uma pessoa. Na reforma agrária mais radical, pega isso tudo aqui e distribui, divide, entendeu? Para que dê um número maior de famílias vivendo nesse mesmo lote. Essa é a ideia mais radical. Tá? A ideia um pouco mais aceita, mas nem tanto, é a ideia de que, vamos supor que é o mesmo lote, tá? Esse camarada aqui, de toda a terra que ele tem, ele só produz aqui, ó. O resto é o que eles chamam de improdutiva, né? Porque ele não planta nada, ele não cria nada aqui, ele só usa essa parte aqui. Então a ideia é que a reforma agrária vem e distribui essa parte da terra que ele não utiliza. Beleza até aí? Ok. Uhum. Essa galera aqui vai concordar com reforma agrária? Vai. Essa galera aqui vai concordar com... Não. Não. O cara não quer quer dizer, distribuir... vai. Não, esse aqui não, mano. Esse aqui, ó. Isso aí vai sim, professor. Mano, é só tu ver tua casa. Vamos supor que... Não, professor, eu vi errado, professor. Ah, Eu vi tá. errado. Tu vai querer dar o quintal da tua casa pra alguém construir que não seja da tua família, por exemplo, construir lá? Ah, tá. Então não vai, né? Agora, não sei não, professor. Não saber como ele é. Faz. Então o grande problema para se implantar uma reforma agrária é justamente quem é o dono da terra que não quer. Problema entre aspas, claro, né? Eu também provavelmente não iria querer, né? Então o que acontece? Geralmente esse camarada aqui, ele tem grana. Ele tem grana para ser dono de um lote tão grande, ele tem grana. Então é uma pressão muito grande. Olha, por exemplo, vocês vão ver comigo esse ano o governo de um camarada chamado João Goulart. Foi o cara que em 64 os militares tomaram o poder. E ele foi tirado do governo depois de falar sobre reforma agrária. Depois de dizer, vamos fazer uma reforma agrária. E de lá para cá, até hoje, tá, todos os presidentes que passam têm o maior cuidado possível na hora de se falar de reforma agrária. Porque quando um presidente, qualquer que seja, falar de reforma agrária significa enfrentar, tá, a oposição de uma galera muito rica. É a galera que produz soja, a galera que produz arroz, a galera que está no campo, a galera que tem terra. Fazendeiro. Os fazendeiros. Mas não é o fazendeiro desse que tu vê quando tu viaja aqui pro interior do Pará, não. É fazendeiro mesmo, cara, que tem... Tu não consegue nem ver onde é que termina a terra do camarada, de tão grande que é. Ah, eu já vi um desses. Entendeu?
Então, por isso que muitos presidentes têm um maior cuidado na hora de se falar de reforma agrária ou de apoiar movimentos como, por exemplo, movimentos sem terra e tudo mais, por essa questão. Vai ter que enfrentar a oposição de uma galera muito, 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 muito poderosa. E aí eles meio que preferem nem mexer nessa situação. Então, a partir desse exemplo, voltando para a ideia de Saint-Simon, gente, era um sonho porque ele dizia que o governo liderado por empresários e cientistas, aí tu tira os cientistas, olha só para os empresários. Tu acha que os empresários iam querer a distribuição das riquezas de forma igualitária? Foi quase o que eu falei, né? Não. Então a conta dele não bate aí. Entendeu, Maria Eduarda? Entendi. Para Karl Marx, não era possível uma negociação entre proletários e burgueses. Marx dizia assim, existiam aqueles que defendiam essa negociação. Olha, vamos botar o socialismo para funcionar? Vamos. Como é que a gente vai fazer isso? Aí alguns diziam, vamos conversar com a burguesia, né? Vamos mostrar para eles como é uma ideia boa, né? Todo mundo feliz, todo mundo ganhando a mesma coisa. E aí, com certeza, eles vão topar. E a outra galera dizia, mano, não tem como, eles exploram o proletário, eles nunca vão querer abrir mão do que eles ganham, eles nunca vão querer abrir mão de ser elite. Então esse negócio de conversar, esse negócio da ideia de implantação pacífica não vai dar certo. A gente precisa fazer a revolução proletária, tomar o poder, implantar a ditadura. Então é como se fosse a galera que a gente considera menos radical contra a galera do socialismo mais radical, que é a galera da revolução, da onda, de tomar o poder e por aí vai. Entenderam? Sim. Beleza. Outro camarada, outro teórico aqui, né, é o Charles Fourier. O Charles Fourier, gente, ele já vai defender a criação de uma comunidade, uma grande comunidade operária, que ele vai chamar de falantérios, tá? E essa comunidade ela ia ser organizada aí por meio de corporações, de grupos. Corporações é como a gente chamava antes, né? Corporações de ofícios, antes dos sindicatos. Era o grupo, quando os grupos de determinado... Já te dar a palavra, rapidinho, só para eu não perder o raciocínio aqui do que é esse corporativismo. Quando vários membros de uma mesma classe de trabalhadores se organizavam ali. Aí tu junta de uma classe, por exemplo, sei lá, da galera que é da empresa de tecido, outra classe da galera que é de uma empresa que produz ferramentas de metal. Então tu vai juntar essas várias classes numa ideia corporativista, tá? Então várias atividades iam ser desenvolvidas e essas atividades teriam que ser ligadas à capacidade, à habilidade de cada pessoa. Então você ia escolher, olha, vem cá, nós temos várias corporações aqui, né? Temos várias empresas. O que é que você acha que você faz de melhor? Ah, não, sei lá, eu sei fazer tecido, tá? Então tu vai pra cá. Aí outro, não, eu sei fazer conta, tá? Então tu vai cuidar da parte administrativa, entendeu? Então, segundo ele, as pessoas, a partir da sua habilidade, elas iam ser aproveitadas dentro desses falantérios, dentro dessa organização social, tá? E aí o fruto do trabalho de todo mundo ia ser dividido de forma comum, tá? Dividido entre os membros daquela comunidade. Entender ou não? Para te entender melhor o corporativismo, cara, imagina a tua casa. Imaginou a tua casa? Com todo mundo que mora aí dentro. Teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, sei lá. Imagina agora que cada um trabalha, né? Vamos supor que até você trabalhe. Então teu pai trabalha em determinada coisa, tua mãe trabalha em outra, tu trabalha em outra e tal. Quando chega no final do mês, tá? Não tem essa de o dinheiro do papai, dinheiro da mamãe, dinheiro da Maria Eduarda, não. No final do mês, tudo que vocês receberam, e vocês recebem diferente, claro, tá? Tudo que vocês recebem, vocês põem na mesa, assim, olha, deu tanto. 500 da Maria Eduarda, 700 do pai dela, 1000 da mãe, tá ali, tudo ali.
vamos pagar energia, vamos pagar todas as nossas contas, internet, parar pão doce, pagar tudo. O que sobrar a gente divide de forma igualitária. Para quem recebe pouco, isso é bom, né? Mas para quem recebe muito, considera algo ruim. Mas a ideia do Charles Fourier era essa. Entenderam? Saquei. Sim, senhor. Beleza. Robert, você ia perguntar alguma coisa? Professor, eu acho que isso daria certo, assim, nos dias atuais. Cara, eles são chamados de socialistas utópicos, né? Como eu disse para vocês, foram ideias que foram consideradas impossíveis de serem implantadas. Eu acho que tu até pode implantar uma ideia dessa se for ali no teu grupo familiar, tá? Onde tu tem vamos supor que o pai, o líder da família, tem, ou a mãe, né? Muitas mães lideram suas famílias. Vamos supor aí, vou mudar de pai para mãe, né? Vamos supor que a mãe aí de vocês que tem esse controle consiga implantar uma ideia dessa. E até para tua mãe implantar uma ideia dessa na tua casa é difícil, porque pode ter alguém que não concorde. Imagina então implantar num país inteiro. Entendeu a dificuldade? A dificuldade? Então, para uma nação inteira, acredito que não consiga não implantar dessa forma. Até mesmo o socialismo, tá, gente? É complicado hoje a gente falar em força do socialismo, porque eu considero o socialismo muito enfraquecido. Se a gente estivesse falando, sei lá, acho que 3 décadas atrás e tudo mais, até faria sentido todo o medo do socialismo e tal, período que tinha a União Soviética muito forte, tinha os Estados Unidos, período da Guerra Fria que nós vamos estudar esse ano. Então eu até consideraria o socialismo como forte, mas hoje eu não considero não, cara, porque a economia ela está globalizada, né? Então, tanto é que o problema que deu lá na China, que é considerado um país comunista, mexeu com a economia dos outros países inteiros no início da pandemia. A Bolsa de Valores ficou um caos, ninguém sabia para onde ir nem para onde voltar. Acontece um atentado terrorista nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então hoje, porque basicamente o socialismo ele se isolava ali com os outros países socialistas, né? Hoje eu acho que, tanto é que a China comercializa com vários outros países. A China vive um chamado comunismo de mercado, né? É diferente da ideia do Marx. Então ela comercializa com uma galera de países. A China é o nosso maior parceiro econômico, gente. E ela é considerada um país comunista, né? Então até eu não acho a China tão comunista assim. Acho ela comunista no governo, né? É ditatorial, é autoritário e tal. Mas economicamente não acho ela tão comunista assim não, tá? Professor, Oi. os Estados Unidos já foi comunista? Nunca! Ah, tá. Nem passou perto. Os Estados Unidos sempre foram líderes dos países capitalistas, tá? Como é, Thales? Ah, tá. Pensei. Imagina se fosse. Não. Professor, Nossa, Oi. Na verdade, melhor nem imaginar. professor, Oi, diga, Robert. esse carinha parece o Didi, né? Quem? meu Deus. Olha no que tu foi. Olha no que tu foi pensar, mano. Mas parece, né? Verdade mesmo. Jesus, coitado do Se ele Didi. tivesse morrido, O acho que esse Didi cara é tão morreu, né? legal. Porque olha o que é isso dando. Lembra um pouco. Tá, vamos lá. Quem que Prosseguindo morreu, aqui. gente? Vamos pro Morreu. Robert Owen, tá? E a Robert? Aí, ó. Presente, professor. Um dos últimos não, o último que nós vamos falar hoje, né, dos socialistas utópicos. Esse camarada, gente, ele era um burguês, tá? Ele tinha indústrias, ele era um industrial inglês, e ele acreditava aí que era possível alcançar essa sociedade igualitária, claro, né? Desde que colocasse fim aí aos abusos dos patrões em relação aí aos empregados. Então, mesmo sendo um cara
dono de indústria, mesmo sendo um burguês, ele enxergava a exploração da burguesia em cima dos proletários. Então ele vai começar a promover mudanças na própria fábrica que ele tinha. Então ele percebe essa exploração e ele começa, olha, eu meio que vou servir de exemplo. Então eu vou provar para essa galera que é possível, né, dar uma vida mais digna, igualitária para os proletários, sem abrir mão aí, né, de ser burguês, de ser dono de fábricas e tudo mais. Então, entre as mudanças que ele vai fazer, ele vai reduzir a jornada de trabalho, vai aumentar os salários dos funcionários dele, tá? E vai deixar de contratar crianças aí menores de 10 anos, uma prática que era muito comum naquela época, tá? No início, as medidas dele vão ser positivas, vão gerar aí resultados positivos, né? E aí ele vai implantar esses projetos, vai criar escola para os filhos dos operários e por aí vai. Só que entre os outros burgueses a ideia não colou muito, tá? Então, por isso também considerado utópico, porque uma coisa é um burguês fazer, outra coisa é a burguesia inteira comprar essa ideia e passar a explorar menos os proletários. Beleza? Entendido? Sim, sim. Inclusive, ele conseguiu bons resultados com a produtividade dos seus funcionários, tá? Aquela ideia de Professor, que... essa pessoa aí é um homem? Parece Sim, uma mulher. não, é um homem. Parece que ele tá com alergia. Olha o nariz dele, gente. É um homem, tá? Parece que ele tá com alergia. É um homem, mano. É o Robert Owen, tá? Presidente, Ele me lembra um pouco o professor de ciências, assim, no formato do queixo. Toma-te. caraca. Não digam que eu falei isso, gente. Eu gosto muito do professor. Olha, ele vai gente, ficar chateado. eu falei pra vocês na última aula. Tomem cuidado que eu estou gravando as aulas. E eu não vou cortar nada. Cuidado com o que vocês falam. Eu avisei. Se for pra perder ponto, a gente já professor? perde logo aí. Nossa, Ricardo, tá ferrado. Diga. Eu não ofendi nada, eu falei que eu acho que o formato do queixo é parecido com o formato do queixo do professor. Mas, gente, eu acho que tem mais de 1 hora aqui. Eu não acho que o professor Diogo vai assistir essa aula. Mas Também acho que talvez um fofoqueiro. vai que, né? Talvez um fofoqueiro diga, tio, olha lá a aula no minuto tal. A gente e a Andressa não tem aqui, professor. Vamos lá. Já falando agora dos socialistas científicos. Deixa eu mudar aqui o slide. Olha, esses dois rapazes novos, tá? Esse aqui é o Karl Marx, tá? O terror de quem é contra o comunismo, o socialismo e tal. Geralmente eles atribuem a esse cara, mas ele não idealizou tudo sozinho, tá? O parceirinho aqui dele, o Engels, ajudou muito também nessa ideologia socialista. Esse camarada também vai ser muito importante, gente, para filosofia e para sociologia, tá? Ele, inclusive, é considerado um dos precursores aí a tentar estudar as relações humanas, principalmente no período pós-revolução industrial, tá? Então, quando vocês estiverem lá no ensino médio, ano que vem, se Deus quiser, vocês vão ouvir falar de novo desse camarada aqui, só que em socialismo e filosofia, tá? Então, vamos lá. O Karl Marx e o Engels, né, essas duas figuras aí bem simpáticas, tinham o objetivo de propor aí uma forma de se alcançar uma sociedade diferente da sociedade capitalista. Diferente dos socialistas utópicos, que não tinham um planejamento, já o Karl Marx e o Engels, eles vão descrever esse planejamento, tá? Então vai ter o início, lá com a tomada do poder, vai ter o meio, com a ditadura proletária e as reformas sendo feitas, e vai ter a sociedade comunista no final. Então, diferente dos outros, o Marx não só disse, olha, o bacana é se a gente tivesse uma sociedade assim, 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 assado, e ponto. Não,
Ele vai dizer como é a sociedade, como seria na cabeça dele, tá? Essa sociedade ideal, e depois ele vai dizer, tá, mas como é que a gente alcança essa sociedade? Aí tá aqui, ó, é assim, assim, assim. É como se ele escrevesse um roteiro para se chegar, de fato, ao comunismo. Beleza? Ok. Ok. Tá. E professor, Oi. esse livro aí, Manifesto do Partido Comunista, ele tem pra se vender por aí? Eu acho que até na internet, você acha? Tá? Pelo amor de Deus, não que eu esteja indicando a leitura, tá? Daqui a pouco vão Não dizer leio. que eu estou aqui, como é que falam? Quando o professor manipula vocês? Esqueci o nome agora, cara. O pessoal fala muito hoje em dia nisso. Doutrinando. Vão dizer que eu estou doutrinando vocês. Então eu não estou mandando ninguém ler o Manifesto Comunista, tá? Quem perguntou foi o Riquelme e eu só disse para ele que talvez ele encontre na internet. Mas tu encontra em livraria também de forma tranquila, mas ninguém lê, pelo amor de Deus. Não leio. Não, eu resumindo, não. Por 11 Não leio. Olha, o Thales está te explicando aí, ó. O Thales, onde? Como é, Thales? Fala aí. Foi só uma dúvida, gente. Eu não vou realmente comprar, tá não. sendo vendido, esse livro tá realmente sendo vendido na Amazon aqui, que eu fui pesquisar. Ó. Eu não tenho nem dinheiro pra comprar, imagina Cala a se eu boca, tivesse Riquelme. Deixa o dinheiro. camarada responder a pergunta que tu fez. E só a capa comum, né, que vem os negócios e tal, tá 11,6. Bem baratinho. É porque não é um livro muito grande, não, gente. O Marx e o Engels, eles tentavam, assim como a gente falou dos cartistas, eles tentavam simplificar o que eles escreviam para que os proletários pudessem entender. Então, não era livro muito denso, então eles tentavam resumir o máximo as ideias de uma, claro, sem tirar a essência do que eles pensavam, para que os trabalhadores pudessem ter acesso e pudessem compreender aquilo que ele estava dizendo, tá? Então, olha só, Vendido em ex-repúblicas soviéticas de Sibéria e história. Meu Deus. tem muito. Assim como tem os livros do Adam Smith, tá, gente? Tem também da escola austríaca, que é também sobre liberalismo econômico. Tem vários livros que falam sobre isso. Eu nunca li nenhum. Mas se vocês quiserem, vocês encontram tanto que fala sobre comunismo, como que fala sobre liberalismo, sobre capitalismo, por aí vai. Tá? Mas vocês só gostam de ler Crepúsculo? Crepúsculo, Harry Potter, Realmente. o Percy Jackson. Não é isso que vocês leem? Com certeza. Pois é. Eu tô lendo agora o 5º livro do Harry Potter. Eu já li. Vamos lá, seguindo aqui a ideia. Para o Marx, né, e para o Engels, o método deveria ser seguido de forma rigorosa e organizada. Ou seja, todo passo a passo tinha que ser feito no momento certo para que, de fato, o socialismo pudesse ser implantado. Para eles, a experiência aí dos socialistas utópicos, do Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen, que nós falamos ainda há pouco, foram eles que chamaram essa galera aí de socialistas utópicos, tá? Eles olhavam para eles, riam, né? Esses caras têm cada ideia, é óbvio que não vai dar certo. Então a gente precisa pensar numa forma alternativa de organizar a sociedade, mas numa forma que dê certo. E aí a gente tem, né, como a principal obra deles o Manifesto Comunista, ou Manifesto do Partido Comunista, tá? Então eles fizeram um grande estudo histórico e eles chegaram à conclusão que o capitalismo era uma forma moderna de exploração, tá? E explorar aí os trabalhadores do século XIX. Então se lá atrás, por exemplo, você teve a escravização... Ei, galera, dá um tempo aí no chat, mas que coisa. Lá atrás você teve a escravização, você teve
a colonização. Para ele, o capitalismo era uma forma moderna de exploração do trabalhador, de exploração da mão de obra, certo? Lá no livro de vocês, na página 10, tu tem lá o materialismo histórico, que eu já expliquei, tá? E tem os principais pontos aí da ideia, principalmente que eu falei ainda há pouco para vocês, sobre o início da revolução, sobre a ditadura e sobre basicamente o comunismo. Há alguma dúvida sobre socialismo utópico e socialismo diferente já, socialismo científico? Nossa. Outra coisa importante, tá, gente? No comunismo, no estágio do comunismo, você teria a propriedade privada sendo abolida de forma definitiva. O que significa isso? Significa que você não teria direito nem a uma casa como algo privado, como um bem privado teu, tá? Então, tudo... tio, então, de quem seriam as casas, as fábricas, tudo que existe no país? Do governo. O governo cede para você. Entenderam? Até a nossa casa? Sim, até a sua casa. Porque assim, cara, a ideia de propriedade privada, propriedade individual, é o princípio do capitalismo, né? O que tu tem dinheiro para comprar e compra é teu. É um bem privado. Só que só tem dinheiro para usufruir do bem privado a galera que, na ideia dos socialistas, explora o trabalhador, entendeu? Tipo, vocês estão lá olhando o Instagram de vocês, né? Aí vocês veem lá o camarada naquela viagem para aqueles lugares paradisíacos, né? Aí você pensa assim, nossa, acho que amanhã eu vou para esse lugar. Tu vai poder ir, tio? Vai ou não vai? Depende das condições, né, professor? Depende das condições, ocasiões. Cara, então vocês estão muito bons de grana, bicho. Porque nem daqui, sei lá, 5 anos talvez dê para eu ir. Nem tudo você... Olha só como tá baseado a ideia contra o capitalismo, né? Diz o seguinte, ó. Imagina que tu trabalha numa empresa que, sei lá, monta notebook, tá? E a tua função é justamente montar o notebook. Num dia, tu monta 3, beleza? Vai acompanhando aí. Não, nem vou botar 3, vou botar 1 por dia, para ficar mais fácil a conta no final. Então, num dia de trabalho, você monta um computador. No final de um mês, imaginando que você trabalhou aí todos os dias, no final de um mês você montou 30 computadores. Beleza até aí? Aí tu recebe o teu salário. Quando tu recebe o teu salário não dá para comprar nem um dos 30 que tu montou. Caramba. Então essa é a ideia do quão os proletários são explorados. Muitas vezes eles não conseguem comprar nem o produto que eles mesmos produzem. Então, se o salário fosse mais justo... Ideia sua, professor. Oi? Eu acho que eu estou começando a entender essa ideia. Pô, faltando aí 25 minutos para acabar a aula. Tu começou a entender. Pois é. Viu, gente? Então, a ideia... Nossa, fiquei feliz. Graças a Deus eu tô conseguindo. A ideia é essa. Você é explorado porque muitas vezes o teu salário não dá conta nem de pagar aquilo que você produz. Entendeu? Se fosse uma sociedade mais igualitária, tu teria direito àquilo que tu mesmo produz. Então, por isso que para muitos que são contra o liberalismo, contra a ideia do capitalismo, pregam a ideia de fim da propriedade privada, porque só tem propriedade privada quem tem dinheiro para comprar, e a grande maioria não tem. Entenderam? Então é mais uma medida que visa melhorar, digamos assim, as condições para a parcela da população que não tem tanto dinheiro, mas que bate de contra com quem tem dinheiro. Por exemplo, tu tem tua casa, por mais que não seja uma mansão, mas tu não quer abrir mão dela. Tu não quer que a tua casa pertença ao governo. Nada disso.
Pois é. Até mesmo o cara que tem um barraco ali, mas sendo dele, ele não quer isso. Entendeu? Então essa é outro fator aí para se conversar quando se fala sobre implantação do comunismo. Beleza? Vamos lá agora. Entendi, professor. Eu vou ver umas questões aqui para passar para vocês. Ou será que a gente fala de anarquismo logo? Não sei o que eu faço da minha vida. Não, vou... Anarquismo, professor? Anarquismo. Isso aí, anarquismo. Ah, meu Deus. Anarquismo. Anarquismo. Professor, eu só poderia me dar uma licença? Vai lá, tio, vai lá. Tá, daqui a pouco eu vou. Foi comprar pão. Professor, Oi, Robert. aonde tá escrito anarquismo aqui? Como assim, aonde? No teu livro que você fala? Não tá no livro? Tá no livro, na página 12, módulo 4. Ah, professor, se eu falar esse negócio de módulo é um pouco complicado. Como é que você chama? Módulo, unidade, não sei, volume. Unidade. Ah, então unidade 4. É mesmo? É, basicamente a mesma Depende, né, da intenção, da cabeça das pessoas. Aí varia. Bora lá, entender. Provavelmente, galera, quem passeava ali pelas praças de Belém, ali Praça da República, sei lá, Praça Batista Campos, já deve ter se deparado com esse símbolo pinchado em algum lugar, tá? Esse A aqui, esse círculo, tudo mais. Isso aqui é o símbolo... Alguém já viu? Eu já vi um 13 Senhor. e um Claro, 4, bastante. professor. Não, tô falando desse aqui, Robert. Tu vê muita coisa pinchada. Eu tô falando desse aqui. Tu já viu? Olha, Alguns... professor, eu já vi na TV. Eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi outros símbolos. Que Certo. significa coisa não muito legal. Certo. Eu já vi em algum Eu lugar, mas eu não sei acredito onde foi. que... Peraí, como? Como é, Thales? Não, deixa a Melissa falar primeiro. Ah, Melissa. Vai lá, Melissa. Oi. Você ia falar alguma coisa? Eu falei que eu já vi esse símbolo em algum lugar, mas eu não sei de onde foi. Uhum. Legal. Certo. A gente encontra muito, né? Diga, Thales. Eu tava... Quando o senhor tava falando aí, né? Meu pai, ele foi me dar despedida aqui, que ele vai trabalhar sempre cedo. Aí quando ele olhou pra minha tela, ele falou anarquismo, aí assim... Aí a primeira coisa que ele disse antes disso aí foi que... Ele acredita nisso, eu também concordo um pouco com ele, que o anarquismo uma boa ideia política de governo. Uhum. Utópica, mas boa. Sim. A questão é que os anarquistas, eles sofreram muito preconceito, né, durante muito tempo. Antigamente, quando uma criança ela não era muito tranquila, o pessoal dizia que ela era anárquica, porque relacionavam o anarquismo à bagunça, à destruição, à desordem. E vocês vão já entender por que essa relação. Não que realmente simbolize isso, tá? Mas vocês vão entender por quê. Diga, tio. Chega perto de nazismo, professor? Não! Não. Não. Nazismo. Não. Olha, gente, nazismo é uma coisa completamente diferente do que é a ideia política considerada anarquista, tá? Aqui eu estou falando sobre uma organização da sociedade, um modelo de governo. Assim como o mercantilismo tinha lá o seu modelo de governo, seu modelo econômico, assim como o socialismo tem lá a sua ideia de modelo econômico, sua ideia de modelo político, o anarquismo vem trazer uma nova ideia para a organização dessa sociedade também. Tá? Só que é uma ideia diferente de tudo que você já teria visto. Porque no liberalismo, você tem o Estado, você tem governo. No socialismo, apesar de ser uma ideia que muitos consideram totalmente contrária ao liberalismo, mas no socialismo você também tem governo. A grande onda dos anarquistas é que eles defendiam o fim do Estado,
o fim do governo. Entenderam? Então, muitas pessoas lá atrás, quando ouviam isso, imaginavam o quê? Um país sem governo, um país sem Estado, é um país bagunçado, desordenado, é uma anarquia. Entenderam agora? Que o povo que estava no comando, certo? Aí a gente vai entender como é que eles iriam organizar para tomar determinadas decisões, tá? Essas ideias aí, né, chamadas de anarquistas ou anarquismo, elas vão ser elaboradas lá pelo século XIX, final do século XVIII, né? E a ideia era transformar a sociedade, transformar a política, tá? Da forma que estava depois da Revolução Industrial não estava bom. Então, assim como os socialistas, os anarquistas também não concordam com o liberalismo, não concordam com o capitalismo, tá? E aí eles vêm com essa ideia de um governo, uma organização social sem autoridade, sem governo, tá? Então, eles pregam a ideia de negação mesmo do governo. Eles acreditam, inclusive, no governo como um poder que controla a tua vida e não te deixa ser livre. Entendeu? Tipo, hoje eu tô afim, sei lá, ir na feira só de cueca. Posso? Não, isso é ataque ao pudor, isso é considerado um crime. Então o Estado vai lá e te pune. Então, segundo essa ideia, as pessoas não eram realmente livres em países que tinham governos, porque esses governos manipulavam as coisas e, vamos supor, aí controlavam a vida social das pessoas. Entenderam? Sim. Professor, até hoje é muito assim, sabe? Você ir de cueca, né? Tá. Até hoje, né? Claro, né, Rob? Tu vai de cueca na feira, Rob? Óbvio. Ó, professor, tenho vergonha, professor. Olha só, essa ideia, gente, ganhou muita força com aqueles que... E no Brasil, por exemplo, hoje, você tem muitas pessoas que desacreditam dos políticos, né? Muitas pessoas que não querem ir votar, muitas pessoas que, é tudo farinha do mesmo saco, que todos roubam e tudo mais. Não é esse o pensamento? Esse era um pensamento semelhante ao pensamento daquela galera que naquele momento idealizou. Eles dizem o seguinte, o grande problema das sociedades é o próprio governo. O governo promove desigualdades sociais. Essa é a ideia deles, tá? Por quê? Porque o governo é corrupto, o governo governa para as elites, o governo ganha em cima dos impostos que são pagos por toda a população. Então, basicamente, a ideia de que o governo, que deveria ser a solução, que deveria governar de forma igualitária para todos, acabava sendo a causa dos problemas sociais. Por isso, para eles, a ideia seria acabar com o Estado, acabar com o governo. Nessas mesmas praças que eu falei ainda há pouco, você consegue encontrar também frases como, por exemplo, abaixo o governo, né? Ou fim do Estado. Geralmente a galera que defende o anarquismo expressa essa ideia, né? Fazendo isso que também é considerado um crime, né? Sair pinchando, principalmente quando eles fazem em patrimônios históricos, né? E eles fazem muito, tá? Essa galerinha, gente, critica muito a propriedade privada, tá? Critica a exploração também aí dos proletários. E eles acreditavam que dava para organizar o país em pequenas propriedades, né, que fossem aí cooperativas, tá? Ou seja, uma sociedade sem classes sociais, uma sociedade sem exploração. E essa sociedade, as decisões iam ser tomadas ali por representantes que seriam escolhidos para tomar aquela determinada decisão. Vamos supor, tá? A gente está aqui numa comunidade rural, beleza? Esse mês que vem é o mês de, sei lá, eu não sei como funciona isso, é o mês de chuva. A gente precisa decidir, então, se a gente
vai continuar plantando ou se a gente vai esperar o mês da chuva passar. E se a gente for parar para esperar o mês da chuva passar, como é que a gente vai se alimentar? A gente vai comprar de outro local? Organiza todo mundo, pessoal vota, toma a decisão, depois um grupo é escolhido para ir lá. Decidiu comprar produto em outro lugar para a gente não plantar esse mês. Esse grupo escolhido vai lá, faz o que tem que fazer. Esse grupo escolhido não é o governo. Ele foi escolhido para representar a maioria naquele fato. Quando tiver um outro problema, já vai ser um outro grupo escolhido. Entenderam? Ou não? Eu entendi. É meio que uma forma de organização comunitária sem ter líderes. Sem ter presidente, sem ter prefeito, sem ter... E por aí vai. Tá? Sem ter governo. Sem ter propriamente o governo. Aí as principais figuras, né, do que foi o anarquismo. Existe diferença aí, tá, entre anarquismo e entre socialismo. Tá? Essa diferença está relacionada justamente à existência do Estado. Para os socialistas, esse Estado precisava existir. Lembra, para os socialistas, as reformas iam ser feitas pelo Estado, mas o Estado tomado pelos proletários. Já para os anarquistas, é a extinção do Estado. Tá? Dúvidas sobre isso, gente? Não, professor. Não. Fácil. Certo. Para os anarquistas era fundamental a extinção imediata do Estado, tá? Para que acabasse a opressão, a corrupção e a sociedade de fato pudesse viver de forma mais igualitária. Vou passar uma questão para vocês. Retornou no momento que a gente acabou aqui, né? Eu tinha ido ao banheiro. Cara, Depois fui tomar uma água. Do nada. Hidratar. ai meu pai. Espera aí que eu já vou mostrar. Já estão com os cadernos aí? Eu já. Não, professor, mas tá aqui na minha frente, só que eu não peguei ainda. Posso pegar? Pegue lá, que eu vou já colocar a questão aí para vocês. Mas o Roberto tá que tá esse ano. Ele sempre era assim. A gente que eu tô falando de errado. Eita, travou tudo aqui. E Maria? Sabe o que eu tava Sim. pensando, Maria? O que, querido? Que se a gente estivesse lá no negócio do filme, se a gente tivesse escolhido a tua peça, eu já sei quem é o perfeito pra fazer o cara de Ah, preto. deixa eu escrever a história, professor. É o Thales, Eu porque ele pensei vive com nisso, aquele sabia? casaco dele. Dá certinho, bota aquele capuz, fica certinho um perseguidor de preto. Eu pensei Dá nisso. certinho alguém pra te perseguir quando tu estiver E eu vou dormindo. mudar o nome da irmã menor. Vai ser qual o nome? Vou trocar. Ficar incrível. Vai Eu ser já da esqueci Samantha, qual era o nome da se tu pequena perceber, menor. Porque é a Carmen. Não, é Eu a, acho não que é a esqueceu. Samantha. A Samantha não era maior. Pois é, eu vou mudar pra botar o da... A Samantha agora vai ser a irmã mais nova, porque se tu Idiota, para de falar e olha pra todo tela. mundo da família começa com C, menos ela. Aí tu vai ter uma coisinha aí. Os idiotas, Já tô para de doida. falar e Oh olha pra my tela. god, nossa, que Aí vai ter uma coisinha aí que ela vai descobrir que eu ainda tô escrevendo e planejando. Pois é, já sabe quem sabe quem pode ser o homem de preto. Pois é. Olha, tá aí, tô colocando as questões já, hein? Eu ia falar, alguém coloca uma fita na boca da Maria. Olha, tu me respeita. Não respeito não. Já não basta o comentário de ontem sobre o cabelo da Professor, para a Marcele. gravação já, professor. Eu falo, mas pra ti tu não aguenta. Tu nem vem. Exatamente. Pois é, fica calado então. Ninguém gosta de ti. Coitado, Maria. Olha, tá esquecendo que tá sendo
tudo Olha, desculpa, gravado, tá? Mas eu Maria. falei a verdade. Me desculpa, mas eu falei a verdade. Me desculpa. É. Não liga pra ela não, Thales, eu gosto de ti. Só tu. Olha, Maria, tu se esquece que tá sendo tudo gravado. Tu não se esquece, não. Sorry. Professor, a gente deixa quantas linhas, mais ou menos? Deixa. Vai deixando 4 linhas. Cada. Vou botar aqui. Quatro? Isso. São só essas 4? Não, pera aí que eu vou colocar mais uma aí. Tô só. Foi perguntar aí, Maria? Não fui eu, garoto. Chegou pra te arrasar, Caraca. chegou pra te arrasar. Então quem foi que falou? Foi a Stephanie. Provavelmente Melissa. Tô. Errei, então. Stephanie. O que, meu Deus? Foi a Stephanie que disse, não fui eu, não. Não foi a Melissa, doido. Não foi eu, meu Deus do céu. Stephanie, garoto. Deus do céu. Natuxa Bonazeira. É tudo igual. É, meu Deus do céu. Hein? Não dá pra diferenciar a pessoa por voz, não. Você dá, que a gente já conhece sua voz. Não mudou nada. Vou ficar calada, porque senão eu vou falar besteira. Deixa pra lá. Exato. É, fazer o quê, né? Vou falar coisa que eu não devia falar. Mas tudo bem. Calada que é melhor. Não fala, escreve. É verdade. Não escreva Ô, essa que quinta isso, ainda, viu? cara? Eu falei errado. Não é pra apoiar isso. Não escrevam essa quinta ainda. Eu ainda tô pensando como é que ela vai ficar. Quer colocar uma aqui? 5 minutos pra aula acabar. O álbum de tá horrível. Tá aí, são essas 5 questões. Beleza. E a ideologia anárquica. Como podemos diferenciar o socialismo utópico do socialismo científico? Segunda, defina materialismo histórico. Eu falei hoje sobre isso, tá? Como assim? Falei sobre materialismo histórico. Falei lá a ideia do Marx de que dava para te explicar os fatos históricos através do que as sociedades iam produzindo, porque isso representava a luta de classe, para ir para a doce. Aí tu vai tentar, pode fazer pesquisa para responder e tal, dar uma lida no teu livro. O teu livro tem isso, tá? Tá na página... Peraí...
Olha, alguém pedindo para entrar. Não sei se é do sexto ano da turma de você, mas eu vou negar nesse momento. Só mais tarde. Viu lá na página 10 da unidade 3, tem lá, materialismo histórico, tá? Pesquise o que foi a teoria da mais-valia. A teoria da mais-valia tem relação com aquilo que nós estudamos, que eu expliquei para vocês sobre o fato de você trabalhar produzindo aquilo e não receber nem o suficiente para comprar aquele mesmo produto, tá? Isso que é mais-valia. A quarta, de acordo com o pensamento socialista, qual a relação entre a teoria da mais-valia, que você pesquisou e respondeu aqui, você vai relacionar essa teoria da mais-valia e a exploração da força de trabalho dos operários. E por último, explique a ideologia anarquista. Dúvidas, pessoal? Não. Perguntas? Não? Não. Então, fica esse exercício.